Outra coisa que você pode estar se perguntando: Roger, quando que eu devo usar array e quando que eu devo usar objeto? Ou quando eu devo criar array ou quando eu devo criar objeto, né? Essa é a pergunta de milhões, não é verdade? Eu vou te falar, a resposta só vai ficar clara de verdade conforme você for praticando. Porém, eu já posso te mostrar alguns conceitos que podem ajudar a ir clareando o que você vai ver, o que você vai entendendo conforme a prática. Vamos recapitular. O que é um objeto? Um objeto é um agrupamento de características de alguma coisa. Quando que você vai usar objeto? Quando você precisa agrupar características de alguma coisa. Pode ser características de uma pessoa, de uma série, de um jogo, de um produto, um usuário da sua aplicação. Quando você precisa agrupar características de alguma coisa, essas características vão estar agrupadas em um objeto. A gente sabe que essas características em um objeto são chamadas de propriedades, tá? Que consistem em pares de chave e valor, ou propriedade e valor. Já vou mostrar isso na prática, segura um pouquinho. Quando usar array? Só quando você precisa de uma lista. Só isso. Vamos ver um exemplo prático de como essas duas coisas são fundamentalmente diferentes? Olha só. Vamos criar um objeto de um jogo. Const jogo recebe um objeto que tem, e o nome do jogo vai ser The Last of Us Part 2. Poderia ter escolhido um jogo com nome menor? Poderia, mas fã é uma pessoa complicada. The Last of Us foi lançado em 2020. Então aqui a gente tem um objeto que agrupa características de um jogo. Como que seria a representação desse jogo se a estrutura de dados escolhida fosse um array? Const informações, plural e substantivo, jogo, recebe array, aí vem esse nome, e vem o ano, por exemplo, tá? Como que você pesquisa pelo nome do jogo nessas duas estruturas? Para o objeto você faz jogo, ponto, e o nome da propriedade, nome do objeto, ponto, e nome da propriedade. Essa expressão retorna 2020, que é o valor que a propriedade ano armazena. E para o array, você faria nome do array. E aqui começa a complexidade. Ah, Roger, mas é só usar colchete zoom. Aí você pega o ano do jogo. Então tá bom. Mas nesse exemplo aqui, você sabe exatamente em qual index o ano do jogo tá no array. Mas na maioria das vezes não vai ser assim. Na maioria das vezes você vai lidar com arrays com vários itens e vai ficar inviável ficar dependendo de saber a posição do item para buscar ele. Quando você só precisa pesquisar pela informação sem depender da ordem dela, ou seja, você só precisa pesquisar pelo nome da informação, aí o objeto é uma estrutura de dados mais adequada. Sem mencionar que jogo pontuando é mais legível que informações jogo colchete zoom. Você pode armazenar isso aqui em uma const, né? Const ano The Last of Us recebe essa informação. Mas é mais trabalho. É um trabalho desnecessário.
Então, a forma de pesquisar nessas estruturas de dados conta muito na hora de escolher uma delas, ou criar uma delas. Em objetos, você pesquisa pelo nome da propriedade. Em arrays, você pesquisa pelo index do item. Lembrando, quando usar objeto? Quando você precisa agrupar características de alguma coisa. Quando que você usa array? Quando você precisa de uma lista. É só isso, tá?